Vamos falar acerca da legislação penal especial. Execução penal. Até 1984, a execução penal ela era tratada pelo Código de Processo Penal a partir do artigo 668. Era o Código de Processo Penal que entrou em vigor em 1942, que tratava acerca da execução penal. Em 1984 foi criada a Lei 7.210 de 1984, que é a LEP, Lei de Execução Penal. E aí, no conflito de leis no tempo, uma lei mais nova e mais específica prevalece sobre uma lei mais genérica e mais antiga. Assim sendo, desde 1984, é a LEP que trata da execução penal, ok? Não revogou o Código de Processo, porém o Código de Processo não mais atua sobre a execução penal. Vale destacar que a LEP, desde 1984, sofre alterações constantes. Todos os anos a LEP é alterada praticamente e o Código de Processo nunca mais foi alterado. Então algumas regras que ainda insistem lá no Código de Processo Penal, essas regras estão ultrapassadas, né? Então é até perigoso a gente estudar a execução penal pelo Código de Processo. Nós temos que estudar, primeiramente, pela LEP, Lei de Execução Penal, e também estudar pelo Código Penal, porque a parte geral do Código Penal, ela também foi feita em 1984 através da Lei 7.209 de 84. É exatamente uma lei anterior à Lei de Execução. Assim sendo, o mesmo legislador, o mesmo deputado, o mesmo senador, a mesma comissão que fez a LEP, também fez a nova parte geral do Código Penal. E por isso tem uma sincronia, há uma certa simbiose entre o Código Penal, parte geral, e a LEP. Não é? Até algumas vezes a LEP cita o próprio Código Penal, não é? Então eles trabalham em harmonia. Falou de execução, vamos pensar então nessas duas leis, na Lei de Execução Penal e também no Código Penal, parte geral. Ok? Muito bem. A LEP é uma lei bem simples de ser verificada, né? Ela muitas vezes não é estudada, até nos bancos das faculdades não se estuda a execução penal, acaba sendo um direito um pouco marginalizado, né? Ah, não vou lidar com isso, porque eu vou lidar com preso, não é a minha praia, e acaba sendo de alguma maneira marginalizada a execução penal indevidamente. É um nicho bastante interessante na vida prática. Nos concursos públicos também cai muito esse assunto, né? Com muita frequência. Eu posso trazer, por exemplo, a OAB, que isso cai, não cai, despenca na OAB, primeira e segunda fase, esses assuntos acerca da execução penal que a gente precisa entender muito bem. A LEP ela é dividida, né? Tem ali uma divisão e o primeiro capítulo trata do objeto, né? Para que serve a LEP? A execução penal, a Lei de Execução Penal, ela deve cuidar do cumprimento da pena e da medida de segurança. A execução penal ela não se ocupa com a gravidade do crime. Quem analisa a gravidade do crime, analisa se o crime merece uma pena maior, menor, não é? É o juiz do conhecimento, não é? Através do critério trifásico de aplicação de pena, aquela pena que era em abstrato passa a ser em concreto. Por que todo crime não tem a mesma pena? Porque nem todos os crimes são iguais, né? Veja, um roubo ele tem pena de 4 a 10. Em um caso o sujeito é bandidão, no outro caso o sujeito é primário. Num caso ele trouxe consequências terríveis, no outro não teve. Num caso foi violento, no outro não foi violento. E assim por diante. Então a gravidade do crime, quem analisa é o juiz do conhecimento. Uma vez que ele individualizou a pena, esse princípio da individualização prevista lá na Constituição Federal,
cabe ao juiz da execução analisar o cumprimento da pena, analisar o condenado enquanto cumpridor da pena, analisar o internado enquanto cumpridor da medida de segurança. Ponto. É isso que visa, né, a LEP. Eu já vi cair, por exemplo, numa época remota, no Brasil, não podia ter progressão para crimes hediondos. Quando foi feita a lei dos crimes hediondos, não nos falava em possibilidade de progressão. Era integralmente fechado. Alguns tribunais entendiam que cabia progressão, mas o STF mantinha dizendo que não. Vi cair em prova que o juiz, né, adotando uma regra mais maleável, entendeu que cabia progressão e fixou a pena inicialmente no regime fechado. Transitou em julgado, chegou na execução, o réu, condenado por um crime hediondo, ele foi pedir a progressão e o juiz da execução negou, dizendo que a lei de execução, à época, não cabia progressão. Tá certo, o juiz? Errado. Errado, porque embora a lei dos crimes hediondos dizia que não cabia progressão, naquele caso concreto o juiz tinha admitido a progressão e não cabe ao juiz da execução fazer análise se aquela pena foi correta ou não. Seria a mesma coisa que dizer que a pena deveria ser aumentada quando o juiz fixou ela em 10 e deveria ser 20. Não pode, né? Uma vez transitou em julgado, se o MP não gostasse, discordasse, poderia certamente recorrer dessa decisão. O tribunal poderia rever isso. Se o tribunal manteve essa situação, então não cabe ao juiz da execução discutir, porque ele simplesmente analisa o cumprimento da pena. Isso é um ponto importante, né? Também vale destacar que subsidiariamente cabe as regras da LEP para o preso provisório também. Afinal de contas, o sujeito está dentro do sistema carcerário, né, e ele precisa ter regras dentro do sistema carcerário, de trabalho, de estudo, de remoção e comportamentos e faltas, né, e outras coisas mais, e também atende a LEP para o preso provisório. Guardem isso também. O segundo capítulo, ele trata acerca da figura do condenado e do internado, né? Há uma regra que eu acho de extrema importância que é muito pouco aplicada, embora tenha muitas leis novas brigando nesse sentido, que é a individualização da pena no sentido da análise do perfil criminológico, né? Então o sujeito ele foi condenado e ele cumprirá uma pena. O que acontece? Às vezes o sujeito primário está junto com o reincidente, que está junto com esse, que é aquilo, e, né, quem praticou uma espécie de crime acaba estando junto com outro que praticou outra espécie de crime e tal, e isso acaba gerando a verdadeira escola criminal, que é um problema não só no Brasil, como no mundo. Não é? A gente já ouviu falar sobre isso, né? Então, se tivesse uma análise criminológica melhor, né, colocando cada pessoa separada, né? Há leis hoje que indicam que, por exemplo, quem praticou crime hediondo tem que ficar no lugar, quem é primário, quem é reincidente, né? Mas mesmo assim isso é aplicado precariamente, não é? Também nesse capítulo acerca do condenado, nós temos as assistências. E aqui, devo lembrar que a lei diz uma coisa, pode ser que na prática isso seja bastante complicado, mas na verdade a LEP, a partir do artigo 10 ali da LEP, ela traz as assistências que o condenado tem direito. São direitos humanos fundamentais e ele tem direito e acabou. Né? Então, que tipo de assistência o condenado tem direito? Ele tem direito à assistência material, que significa higiene, né? Materiais de higiene, de alimentação, vestuário, né?
Na prática, você vai dizer assim, se não fosse o jumbo, né? O jumbo é aquele mantimento que a família leva semanalmente para o preso. Se não fosse o jumbo, o sujeito estava perdido, né? Mas, enfim, o Estado deve manter ali essas regras de higiene, de vestuário, de alimentação. A assistência à saúde, claro, né? Tratando com médico, com remédios, com dentista, né? Isso está na lei. Eu também queria isso. É isso que eu acho que é um problema, né? Porque socialmente a gente gostaria que todas as pessoas de uma sociedade justa tivessem os direitos humanos fundamentais. Mas não tem. Aí as pessoas dizem, poxa, e o preso tem, né? É vantajoso ser preso. Não é isso. É que quando se fala em direitos humanos, nós estamos falando de arbitrariedades perpetradas pelo Estado, não é? E se nós, que estamos livres, leves e soltos, o Estado já interfere e é arbitrário conosco, imagina com preso. Então vem a lei para assegurar, né, que sejam cumpridos os direitos humanos fundamentais. E aí fala direito à assistência, isso está lá. O direito à assistência jurídica também, né? Então a Defensoria Pública está presente, tem fundações que trabalham com execução penal, assistência religiões, todos, o Brasil é um país laico, todos estão presentes ali na execução penal, tem uma liberdade de culto bastante grande, isso é verdade. O direito à educação, né? Isso eu não me conformo, né? Tem regras aí, hoje, tentando modernizar, aplicar o EAD para os presos, né? E eu acho que, isso é inevitável. O EAD, estamos aqui, é a prova clara de que isso funciona, que isso é importante, né? E se antes a logística de ter escolas em presídios era muito complicada, hoje não é, né? Hoje não é. Uma situação totalmente diferenciada, né? Então teria que ter essa assistência sim, né? A assistência social, claro, a assistência social trabalha demais com relação aos presos, né? Dá muita assistência, muita coisa bacana lá em termos de assistência social, né? Uma ponte de ligação do preso com o mundo exterior. E até mesmo a LEP fala da assistência ao egresso. Assistência ao egresso também. Quem é o egresso? É aquele que acabou de cumprir a sua pena. Então, diz a lei que essa pessoa que acabou de cumprir a pena teria, sim, o direito a ter uma assistência diferenciada, né? Um tratamento diferenciado quando saísse da prisão, tá certo? Então, uma assistência ali. São assistências, na prática, são pouco aplicadas, mas acaba sendo muito relevante a gente saber dessas assistências, ok? Continuando nesse capítulo em que nós tratamos do condenado e do internado, nós temos algumas regras importantes do que diz respeito ao trabalho. O trabalho pode ser interno, pode ser externo, né? Quem está condenado não perde esse direito fundamental ao trabalho. Então tem lá também o trabalho. E mais à frente trata acerca dos direitos, dos deveres e da disciplina. É muito importante esse capítulo da disciplina, né? A lei, ela trata de faltas leves, médias e graves. E a falta grave pode gerar o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. A partir do artigo 52 da LEP se trata do RDD. O RDD ele foi criado por conta de organizações criminosas. Pode ter certeza disso, né? RDD é por conta de organizações criminosas para tentar disparatar a organização criminosa, né? Mas diz a LEP que a falta grave, quando ela gere ali
um problema dentro da prisão, né? Uma influência dentro do cárcere, quando o crime praticado é grave, quando a pessoa se mostra violenta ou quando faz parte de organização criminosa, poderá ser aplicado o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Primeiramente, vamos lembrar que o RDD não é um novo regime, o RDD é o regime fechado com um rigor maior, né? Esse RDD, ele tem um prazo para ser aplicado, a pessoa não fica no RDD a vida inteira, ele fica por até 360 dias, pode ser menos, até 360 dias, que podem ser renovados por mais 360 dias, mas não pode ultrapassar 1/6 da pena, né? Não pode ultrapassar 1/6 da pena. Também devemos destacar que o RDD deve ser determinado pelo juiz da execução, não é o diretor do presídio que determina a inclusão no RDD, hein? É o juiz da execução. E o juiz da execução, quando ele aplica o RDD, antes ele tem que ouvir obrigatoriamente por força de lei o Ministério Público e também a defesa. Tem que ouvir o Ministério Público e tem que ouvir a defesa. Se o juiz determinar sem um ou sem outro, sem a manifestação de um ou de outro, essa inclusão no RDD é ilegal, né? Parece de nulidade isso, né? Devemos destacar também que o RDD, como eu disse, é um regime fechado, mais rigoroso, em que o isolamento não é só noturno, ele também é diurno, né? O isolamento é total, banho de sol apenas 2 horas por dia, são as 2 horas que ele sai da cela durante o dia. As visitas semanais são limitadas, né? Pouco tempo, poucas pessoas, então o cumprimento do RDD é algo bastante complicado, bastante rigoroso. Tem gente até que diz que feriria o princípio da dignidade humana, mas o STF mantém como constitucional o RDD, ok? O Regime Disciplinar Diferenciado. Um pouco mais à frente, no capítulo seguinte, a LEP trata acerca dos órgãos da execução penal. São vários órgãos, desde o Ministério Público, Defensoria Pública e outros tantos órgãos administrativos dentro da execução. Gostaria de focar no órgão principal para o advogado. Não tenho a menor dúvida que é o juízo da execução penal. E aí surge o artigo mais importante, ao meu ver, da LEP. O artigo mais importante da LEP, sem dúvida nenhuma, é o artigo 66. O artigo 66 da Lei de Execução Penal, ele trata das atribuições do juiz da execução. O que o juiz da execução pode decidir? Evidentemente, se o juiz da execução pode decidir, você, advogado, poderá requerer, né? Então, tudo que está no artigo 66 acaba se fixando como um verdadeiro roteiro para o advogado, o que ele pode fazer ou não, né? Então, basicamente, o artigo 66, ele trata, primeiro, da aplicação da lei nova mais benéfica. Então, o juiz da execução pode, sim, aplicar a lei nova mais benéfica, né? Mesmo já o réu tendo sido condenado, com trânsito em julgado, pouco importa, né? O juiz da execução tem o poder de aplicar a lei nova mais benéfica. Também tem o poder de decidir acerca da extinção da punibilidade, né? Então, o juiz da execução, percebendo que há uma extinção da punibilidade, então tem ali essa possibilidade de declarar uma prescrição, né? Ou extinta a punibilidade por outros fatores, e decidir acerca de alguns incidentes. Então, o juiz da execução, ele poderá falar sobre a unificação de penas, né? Vocês sabem que a execução, ela segue o executado. Então, onde o executado estiver cumprindo pena, lá ele cumprirá a execução penal, né?
Vamos imaginar que o processo ocorreu em São Paulo, mas o sujeito está preso em Taubaté, no interior de São Paulo. A execução será em Taubaté. Isso em regra, né? Isso depende da organização judiciária de cada lugar e se a localidade ali onde tem o presídio tem vara das execuções. Se não, seria o lugar próximo. Agora vamos imaginar o sujeito que tenha processos no Brasil inteiro. A execução será uma só e cabe ao juiz da execução fazer a unificação dessas penas, inclusive, fica a dica, né, podendo determinar o crime continuado, pode caracterizar o crime continuado na execução mesmo. Pode decidir sobre a progressão de regime, que acho que é um dos benefícios mais requeridos, provavelmente o mais requerido, né? A progressão de regime, que é a passagem do regime mais rigoroso para o menos rigoroso, desde que o sujeito cumpra 1/6 da pena e que tenha mérito pessoal. Esse mérito pessoal deve ser atestado por um bom comportamento carcerário, e antigamente era obrigatório o exame criminológico. Hoje ele não é mais obrigatório, ele ainda tem, mas não é mais obrigatório, ele deve ser aplicado só em casos específicos e fundamentada a necessidade, porque se não tem exame criminológico, quem decide, quem diz se o sujeito tem mérito ou não é o diretor do estabelecimento prisional, né? Lembrando que nos crimes hediondos ou equiparados hediondos não é 1/6 não, são 2/5 ou 3/5 da pena, 2/5 se o réu for primário, 3/5 se ele for reincidente. E também lembrando que nos crimes relacionados à administração pública, que geram prejuízo à administração pública, para o sujeito ter direito à progressão, ele teria que indenizar a administração pública. Decidir também sobre a regressão. Se vai decidir sobre a progressão, vai decidir sobre a regressão, que é um malefício, né, previsto no artigo 118 da LEP, que seria a passagem do regime menos rigoroso para o mais rigoroso, né? Basicamente se regride por conta de uma falta grave, por conta de da prática de um novo crime ou do recebimento de uma nova pena, que somado à pena anterior impossibilite a continuação naquele mesmo regime, né? Decidir sobre a questão da remissão, né, que é o 3x1, a cada 3 dias trabalhados ou estudados, um dia menos de pena. Inclusive hoje é admitido até a remissão pela leitura de livros, né, desde que tenha um programa organizado para isso. Decidir sobre a detração de pena, detração, que seria o desconto do tempo de prisão provisória ou internação na pena ou no período mínimo de medida de segurança. Decidir sobre o livramento condicional, que também é um benefício muito importante, né, o livramento condicional, porque o sujeito cumpre a última etapa da sua pena de prisão em liberdade, mas sob condições, né? Então ele cumpre a última etapa da sua pena em liberdade, mas sob condições, desde que ele, se primário, tenha cumprido mais de 1/3, isso se ele não for reincidente crime doloso, mais de 1/3, mais a metade se ele seja reincidente em crime doloso, ou mais de 2/3 se ele cometeu crime hediondo, equiparado a hediondo, ou tráfico de pessoas, né? Tem que ser mais de 2/3. Esse seria o requisito objetivo. Mas, além disso, tem o requisito subjetivo, que é um bom comportamento carcerário, indenizar a vítima, ter condições de se sustentar fora da prisão, né? Algumas características relacionadas a merecer, né? Ter condições de convívio societário. E o juiz da execução vai tratar de outros tantos assuntos relacionados às penas privativas de liberdade, como remoção, transferência de preso, né? Conversão da privativa em restritiva, conversão da restritiva de direito em privativa, como é a execução da pena de multa, né? Então tem diversas atribuições ao juiz da execução, é um guia para o advogado, ok? Muito bem.
No próximo capítulo, a LEP trata dos estabelecimentos prisionais, né? Dando ali as características, por exemplo, de uma penitenciária, que seria o regime mais rigoroso, das colônias agrícolas, industriais, casa de albergado, né? Dá todas as características de cada estabelecimento prisional. Posteriormente, a LEP vai tratar da execução, sim, das penas, né, privativas de liberdade. Então, não todas as regras da privativa de liberdade, todas as regras. Isso que eu falei de progressão, remissão, detração, livramento condicional, tudo isso está lá, que são regras do cumprimento da pena privativa de liberdade, né? Depois fala das restritivas de direito também, como é que elas devem ser cumpridas, de que maneira elas devem ser cumpridas, e também da multa, como é que se aplica ali a pena de multa, né? Quais são as regras para a pena de multa. Na sequência, também fala da internação, do cumprimento da medida de segurança, dando as características próprias do cumprimento das medidas de segurança. O próximo capítulo fala dos incidentes processuais, do induto, né, algumas regras relacionadas à execução, e, por fim, termina a LEP tratando do processo de execução. Aqui vale lembrar que o processo de execução tem contraditório, tá, pessoal? Então, sempre que tem uma falta grave, essa falta não é aplicada imediatamente. Cabe uma defesa, um contraditório, oitiva de testemunhas, audiência, advogado, tudo isso, né? E lá, no finalzinho da LEP, no artigo 197, ele fala do recurso da execução. E qual é o recurso da execução? Agravo em execução, artigo 197 da LEP. A lei fala agravo sem efeito suspensivo. Agravo nunca teria efeito suspensivo. Então, qualquer decisão, guardem isso, qualquer decisão do juiz da execução, o recurso que cabe é o agravo. A lei não falou qual seria o prazo e as características do agravo. A jurisprudência, principalmente a súmula 700 do STF, ela trouxe lá que o agravo segue as mesmas características do recurso em sentido estrito, né? Então o prazo para interposição do agravo seria de 5 dias. Qualquer decisão do juiz das execuções é agravo em 5 dias, agravo em execução, ok? Para finalizar essa análise acerca da execução penal, algumas questões que eu queria pontuar com vocês. Primeiro, é possível a execução penal federal? Então veja, em regra, os estabelecimentos prisionais são estaduais, né? São administrados pelo Estado, ok? 99% é assim. Então o STJ, ele cunhou lá uma súmula, que é a súmula 192, dizendo que cabe ao juiz da execução estadual, da Justiça Comum Estadual, a execução por presos condenados por crimes federais, por crimes eleitorais ou crimes militares, se eles estiverem cumprindo pena num presídio estadual. Então veja, o processo pode ter corrido na execução, na vara criminal federal, mas o sujeito está cumprindo pena num presídio estadual, a execução será estadual, ok? Mas devemos lembrar que hoje há presídios federais, né? São poucos, mas há presídios federais. Então, se o sujeito estiver cumprindo pena num presídio federal, nada importaria ali dele cumprir a pena na vara de execuções criminais federais também. E também podemos destacar que a execução penal não se prende à prisão, né? Então, se é uma pena alternativa, se é uma pena de multa, nada impede que seja também execução criminal federal, né? Então, é possível isso, embora, a grosso modo, seja vara das execuções criminais da comarca, do Estado, né? Essa seria uma regra. Também devo destacar que hoje, através da súmula 716 do STF, nós temos a possibilidade de execução provisória e cada vez mais aplicada, né? Às vezes o réu é condenado, e dessa condenação ele recorre
recorre, ele entra com um recurso. E o Ministério Público não. O Ministério Público se conforma com aquela pena. Pois bem, em se tratando de réu preso, às vezes o réu, o recurso dele demora tanto para ser julgado que ele já faz jus a uma progressão, né? Ele já cumpriu o tempo e já cumpriu também o mérito para poder ter uma progressão. Então, independente do trânsito em julgado, a pena não vai aumentar, porque o órgão de execução o órgão de acusação, né, o Ministério Público não recorreu, e assim sendo, aquela pena vai ficar estabelecida ali, não pode ter reformação em pégios, né, ou ela fica igual ou ela melhora no ponto de vista do réu, não piora. Então é possível a execução provisória, tá? Independente da sorte do recurso, seria possível a execução provisória. Legal? Grande abraço.